seu material publicitário, entre em contato com a Gráfica Navega, o Marlos, o Isla, a Márcia lá de Navegantes, eles atendem o Brasil inteiro. Da Cogno Belém, uma empresa do grupo Celiane Rodrigues, que ela também, e do escritório Celiane Rodrigues, patrocinando o nosso canal. Além do Expert Lança, a nossa querida Josi Prosa, o Cauaí, da Ellen Cois, e a Negra Maria, da Fernanda Isaac. Tá? Então, eu quero passar a palavra nesse momento para a nossa coordenadora Celiane Rodrigues. Muito obrigado mais uma vez por acreditar no nosso projeto e uma boa live para todos nós. Obrigada, Marco. Boa noite a todos que estamos acompanhando. É uma alegria retornar com o projeto, né? O projeto que tem o objetivo de mostrar o Brasil e até fora, né, do país, o trabalho de mulheres corajosas, guerreiras, que empreendem com muita firmeza e ajudam outras mulheres, o que é melhor. As mulheres que estão conosco, elas não apenas trabalham para si, mas elas trabalham para contribuir com o empreendedorismo feminino, com mulheres que necessitam de ajuda e que muitas vezes dependem dessa ajuda para prosseguir. Então, sejam bem-vindas e fiquem à vontade aqui no Mulheres que Agem, porque vocês são mulheres que fazem a diferença junto a outras mulheres. E nós vamos iniciar com a apresentação, elas mesmas se apresentam, vocês já sabem como funciona, e vamos iniciar pela Fernanda Isaac faz a sua apresentação. Olá, pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo, as meninas que estão aqui comigo, ao Marco também. Meu nome é Fernanda Maria Isaac, sou aqui de Olímpia, interior de São Paulo, então eu puxo R bastante. Gostoso! Olímpia é a cidade das águas termais, então uma cidade turística maravilhosa, então se sintam convidados a conhecer essa cidade maravilhosa em que eu moro. Aproveito e faço um tour com vocês. Eu sou artesã, mas também sou jornalista, sou comunicadora social. Eu tenho uma marca que se chama Negra Maria. A marca ela foi fundada em 2019, então esse mês de junho completamos 4 anos de existência e foi uma caminhada, está sendo, né, uma caminhada muito maravilhosa no empreendedorismo. Me descobri aí tão jovem e tão empreendedora, jornalista, tudo junto, artesã, empresária, e tudo dando certo já há 4 anos. É uma experiência maravilhosa, unir aquilo que eu sei fazer de bom e produtivo, não só para mim, quanto para contribuir e ajudar outras mulheres, incentivar e motivar para que outras mulheres possam fazer também e se enxergar em vários espaços, né? A Negra Maria, além de ser uma marca em que eu produzo peças em crochê moderno, né? Que é o crochê produzido com linhas e agulhas muito mais grossas do que as comuns, que as pessoas estão habituadas. A Negra Maria também incentiva mulheres a empreender, a crescer, a enxergar novas possibilidades e um futuro no empreendedorismo. Então, não sei se eu falei, mas tenho 27 aninhos. E agradeço demais, Celiane, o convite. Celiane, ela é embaixadora da Aliança Empreendedora junto comigo. Então, além dessas frentes que eu já tenho, também estou lá na Aliança, que é uma ONG maravilhosa que também incentiva muitas mulheres e com cursos, com mentoria gratuita, e é uma rede de apoio, né? Então, além de tudo isso, também estou lá na Aliança Empreendedora como embaixadora, e é muito gratificante para mim ter recebido esse convite da Celiane de estar aqui essa noite com vocês. Ok, Fernanda, é um prazer ter você aqui. Agora vamos falar com a Ellen. A Ellen é do Clube Cauaí Clube. Estou aprendendo Cauaí Clube. Faz a sua apresentação para a gente nesta noite.
Claro, muito obrigada, Celine, pelo espaço, obrigada, Marcos. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e que vocês que estão assistindo aí, fica até o final, porque vocês vão aprender muito com a Fernanda, com a Josi e com todas nós. Bom, eu sou natural de Caxias do Maranhão, sou do Nordeste, então tenho raízes aí indígenas, vocês aí que são do Pará, né? Estou aqui em São Paulo já faz uns 10 aninhos, eu venho do universo da arte, né? Da dança, da moda, da música. Então, esse jeito mais artístico de ser, de falar, venho dessa herança, né, de trabalho. Então, cresci no meio do universo business, minha mãe é costureira, meu pai é autônomo, então eu tenho essa veia business, essa veia empreendedorismo muito forte. E atualmente sou casada, tenho uma filhinha de 4 anos, uma cachorra, quem quiser eu posso doar, posso dar de presente. Estou brincando, gente. E eu sou fundadora da Kawaii Clube, o projeto que é focado para atender a necessidade de collabs e parcerias para mulheres empreendedoras, principalmente vocês aí que estão iniciando, tá? É isso. Deixo aí o espaço aí para a próxima pessoa que vai se apresentar. A minha parceira, a Josi. Ok, querida. Obrigada. Josi, contigo, Josi. Então, me chamo Josi, meu nome é Josiane, né? Mas todo mundo me chama por Josi. Minha família é nascida em Santa Catarina, aí se mudaram para o Paraná, nasci no Paraná, eu e meus primos, aí com menos de 1 ano de idade foram para o Rio Grande do Sul, e aí vivi 26 anos lá e vim para Florianópolis, e estou bastante tempo aqui nessa cidade maravilhosa de praias e trilhas e tudo mais. Linda, né? E eu queria agradecer, né, pelo convite, de estar aqui no programa com vocês, dar boa noite a todas, aos ouvintes também. Eu sou formada em Ciência da Informação e trabalho com lançamento digital de infoprodutos. E o projeto que eu estou trabalhando agora é num curso online de como pôr ordem na casa com base nos sentimentos. Legal. Temos dica. Oi? Continue. E estou fazendo um curso do Érico Rocha, né, de lançamento digital, que é bem, bem potente. E no caso, sobre o clube, né? Eu entrei no clube em 2021, no Clube Kawaii, com o objetivo de fazer network, né? Com empreendedoras, porque estava me sentindo um pouco sozinha em casa, né? E me deparei com mais de 15 atividades lá, né? Que são disponibilizadas no grupo para desenvolvimento pessoal e profissional. Tem psicobusiness, que são atividades da área de psicologia, clube do livro, moda, imagem e comportamento, incentivo à atividade física, cultura nacional, entre outras, assim, né? Já falando um pouco mais sobre o Clube Kawaii ali, que é essa rede de apoio entre empreendedoras, né? E é isso. Ai, vamos ouvir falar muito da Josi no Brasil inteiro. Então, galera, vocês estão vendo, né? São mulheres empreendedoras, mulheres que projetam, né? Que fazem projetos, que pensam no futuro. Aqui a gente quer trabalhar nessa noite a importância das redes de apoio, né? Vocês viram a Ellen falar, né, da criação do seu projeto, que ele promove essa reunião de mulheres com desenvolvimento pessoal, profissional. A Fernanda tem bastante trânsito, conhecimento, né, e parcerias com a Aliança Empreendedora. Ela está sempre ali em destaque, sempre ajudando, sempre disposta. Então, a gente quer conversar um pouco sobre como você ter alguém do seu lado pode mudar ou pode te ajudar a mudar o seu futuro pessoal, profissional, né? Nada de ficar fechadinho em si mesma, né? Nada de ficar ali isolado. A galera dessa noite aqui não gosta de isolamento, né, meninas? Nada de isolamento. O importante é agregar, contribuir, somar
né? Multiplicar e dividir, a gente só aceita dividir conhecimento, né? Só dividir conhecimento. Mas elas já falaram um pouco dos seus negócios, mas elas podem comentar um pouco mais a respeito com a gente, né? Em que ano, em que período, o que é que deu origem à empresa da Fernanda, o empreendimento da Fernanda, da Negra Maria feito à mão? Quando é que você pensou assim, olha, eu acho que eu posso empreender nesse ramo aqui, né? Eu acho que eu posso fazer coisas belíssimas como eu faço, né, para clientes, seja presencial, seja no online. Acho que ela vai comentar um pouco como ela faz, como ela se vira muito bem no digital, né? Então eu queria saber como foi assim o pontapé, como foi o início de tudo para você, para a tua atividade. Eu comecei a Negra Maria na faculdade de jornalismo. Ao, ao ver assim, parece que não faz muito sentido, né? Porque é artesanato, e aí como assim a pessoa criou lá na faculdade de, de jornalismo? Mas foi. Eu tinha aula de empreendedorismo, meu professor, ele era 1001, e eu achava aquilo incrível. Adorava ele, a pessoa em si, e tudo que ele fazia. Então, eu via nele muita possibilidade e muita disposição em fazer, sabe? E aí, ele passou um projeto que a gente tinha que montar um negócio e entregar no final do ano. E aí ele chegou em mim, eu sei, desde criança, eu faço trabalhos manuais. Então, eu fazia tricô, fazia macramê, todo inverno eu faço meus cachecóis e vendo, né? Desde sempre, desde criança. Guardanapo, pintura eu já fiz até em telha, sabe? Sabonete, em tela, eu já fiz muito tipo de pintura. E aí, como eu vendia os cachecóis na faculdade, no trabalho que eu tinha na época, ele chegou em mim e falou assim, Fê, eu quero ver você fazer algo real. Não quero uma empresa fictícia, não. Você vai ter que fazer alguma coisa real. Você já até tem uma ideia aí, porque você faz o crochê, o tricô. Aí eu fiquei, será, né? Porque se eu for criar uma empresa, eu acho que eu vou criar uma empresa de comunicação. Estou fazendo jornalismo, pensava. E aí ele falou, Fê, mas abre esses horizontes. Você já trabalha em comunicação. Na época eu trabalhava numa usina, na Terreos, né? Açúcar Guarani. E eu era da comunicação interna. E já estava lá há 4 anos já na empresa. E aí eu falei, nossa, ele tem razão, sabe? Porque eu posso ser como ele, assim, eu posso ter um negocinho a mais, né? Um dinheirinho extra vindo ali. E aí eu posso ter toda a vivência de como construir essa empresa aqui na faculdade, ter todo o apoio, todo o suporte da galera. Além do meu próprio professor, porque na faculdade de jornalismo a gente tinha toda uma produção, a gente tinha o audiovisual todo ao nosso dispor ali na faculdade. Tinha uma empresa, como posso falar? Uma agência de comunicação dentro da faculdade. Então, a gente tinha acesso a muita coisa. Então, eu falei, eu vou fazer isso mesmo. E aí, uma amiga chegou em mim, assim, até falei que a minha amiga foi o sinal. A gente sempre precisa, né? Um sinalzinho. Ela chegou e falou assim, amiga, eu vi... Ela fazia jornalismo comigo. Ela falou, eu vi essa bolsa aqui, eu preciso que você faça. E eu nem sabia fazer crochê. Não sabia. Aí eu olhei, eu falei, uma bolsa de melancia, eu falei, menina, mas será? Eu faço tricô, né? Não sei. Aí ela falou assim, se vira, você se vira sempre, você vai conseguir sim, tenho certeza. Aí eu falei, vou me virar então, me dá uns dias aí que eu vou dar um jeito de fazer essa bolsa. E aí foi. Comecei a assistir vídeo no YouTube, fui atrás de gente para me ensinar, minha mãe, minhas tias. Aí não dava certo, porque elas sabem fazer, mas não sabiam como que me ensinavam. Elas falavam, faz tal ponto. Aí eu, tá, mas como que faz isso de novo? Mas você não entendeu? Tipo, e aí eu falei, não, preciso de alguém mesmo que ensine, né? Que tenha essa paciência para me ensinar. E aí eu fui procurar aqui na minha cidade o lugar que eu aprendi macramê quando eu tinha 9 anos de idade. Eu falei, elas vão me aceitar de volta, né? Sei lá quantos anos a mais, para eu fazer crochê. E aí eu fui a uma casa espírita, chama O Semeador, e aí a Cris estava lá ainda.
A minha professora na época de macramê era a Mariem, só que a Cris já era coordenadora da casa nesse período. E aí a Cris ainda estava lá com o curso das grávidas. As grávidas, elas fazem o enxovalzinho dos bebês em crochê e no final elas saem com o que as costureiras fizeram e todo o material que elas também fizeram em crochê para os bebezinhos quando nascerem. E aí eu me ofereci, né, aquelas, para aprender crochê junto com as grávidas. E a Cris falou: Meu Deus, você não tá grávida? Como assim? E eu, Cris, eu preciso aprender, você sabe ensinar. E aí ela falou: Olha, eu nunca vi uma pessoa de 20 anos vir aqui pedir para aprender crochê. Então, nunca ninguém vem pedir nada. Então, eu vou te ensinar. E aí eu fui, entrei no curso e foi uma experiência ótima, porque eu também gosto de ensinar, né? Então, ali junto com as meninas, a gente foi aquela rede, né? Desde aquele início, quando eu comecei a aprender crochê, já tive essa rede de apoio, onde as meninas, não, você vai conseguir sim, vai dar certo. E aí eu aprendi, de fato, fiz essa bolsa para minha amiga, entreguei no final do ano a minha marca lá para o meu professor. E nisso eu empolguei, porque eu vi que eu me reconectei com a minha criança, né? Eu vi que eu amava muito mais do que eu imaginava as artes manuais. Então eu falei, gente, é isso, sabe? Eu vou unir a comunicação com isso e vou sair jornalista e artesã dessa faculdade. Foi bem assim. E foi o que eu fiz. Aí eu fui procurar como que eu registrava a marca, eu fui procurar aprender a fazer mais peças, bolsas mesmo, porque eu não queria só fazer cestos. Eu queria que fosse algo sustentável, que tivesse a minha cultura afro envolvida, eu queria representar as mulheres pretas, eu queria representar a minha cultura e homenagear as minhas avós. Então foi daí que surgiu o nome Negra Maria. Aí eu costumo dizer que Negra Maria é aquilo que eu sou. Eu sou negra e sou Maria. E o meu nome, e eu falo que não é comum, é empoderado. A Maria, o meu Maria é das minhas avós, Dona Maria das Dores e Dona Maria Helena. Então, no nome da Negra Maria, eu consegui fazer tudo isso, homenagear as minhas avós, representar as mulheres pretas, representar tantas Marias por aí, que são muitas e que não são simples Marias, sabe? Mulheres verdade. fortes, guerreiras, como todas nós mulheres. Só de ser mulheres já somos incríveis, eu acho. Nasceu mulher, incrível você é. E aí, o meu professor achou maravilhoso, ele falou, não, é isso. Mesmo depois da faculdade, seguiu me ajudando, me apoiando, porque aí veio tudo, né? Registrar a marca, fazer plano de negócio fielmente mesmo, aprender sobre gestão financeira, porque não era só fazer crochê. Né? Eu queria realmente uma marca, eu queria crescer no mercado com aquilo que eu faço, e mostrar para outras mulheres pretas que era possível. E eu fui seguindo, e graças a Deus deu tudo certo, assim, desde o registro até o momento da questão de estrutura de empresa, né? Porque eu tinha muito essa dificuldade de como que eu vou fazer, meu Deus, se eu sei fazer crochê, eu sou jornalista, como que eu vou estruturar de fato uma empresa e seguir sem as aulas da faculdade, né? Sem alguém ali do meu lado sempre. E foi onde também conheci a Aliança Empreendedora, onde tinham vários cursos disponíveis de precificação, cursos de marketing, sobre o MEI, que eu tinha muito medo de ser MEI também. Eu tinha medo de gerar nota fiscal, medo dessa relação prefeitura-governo, essa coisa, tinha muito medo mesmo. E aí eu ficava assim, meu Deus, e se eu gerar uma nota e der errado? E é muito burocrático, como que eu vou fazer? Eu tinha medo dessa burocracia, dos problemas que isso podia me gerar. Mas a aliança estava ali super disponível, com pessoas reais ali, bacanas para ajudar. E foi onde eu comecei a estruturar cada vez mais a Negra Maria. E hoje está no mundo, não tem mais jeito. Tá com a Coca-Cola. Não tem volta. Não tem volta. Sempre para frente. Foguete, foguete. Muito bem, Fernanda. A Fernanda já fez um resumo aí da origem da Negra Maria feito à mão. Também ela passou pela questão do suporte, né, das redes e como a aliança fez diferença na vida dela.
e na vida de muitas empreendedoras, né? Eu mesma, sempre que posso, contribuo como contadora, né? Auxiliei a galera esse ano na declaração de imposto de renda, e estou sempre disposta ali, quando alguém vai lá no privado, faz uma pergunta, eu respondo, porque essa é a importância da rede, né? Eu acho que a gente tem que entender a necessidade que muitas mulheres passam e que se sentiam sozinhas e hoje já podem contar com as redes. E falando em rede de apoio, falando em network, falando de suporte, aí nós temos o clube que a doutora Ellen criou. Em que momento foi que surgiu essa ideia, Ellen? Como é que veio, né? Como é que foi criado? Como é que você pensou a respeito e depois colocou no mundo aí? Como é que foi esse pontapé inicial? Rapaz, foi um pouco diferente da Fernanda, estou até encantada com a história dela. Inclusive, eu acho que é muito importante, né, a questão da mulher ir em busca de apoio, mas o mais importante é saber o que quer, porque tem gente que pede ajuda, mas não sabe com clareza o que quer, e a Fernanda, né, sempre tinha certeza, eu quero aprender um ponto, eu quero aprender a precificar, então ela foi pedir ajuda no local certo, e não tem como não fluir. Então, eu quero te parabenizar também pela... Hoje você vive um propósito, né, Fernanda? Então, acho que quando a gente trabalha em base de um propósito, a gente consegue enxergar um futuro imenso, né? E a gente vive para que aquilo dê certo. Então, eu quero te parabenizar aí pela sua coragem. Você falou do medo também, mas mesmo assim você está aqui, ó, falando e que vai para o mundo. Então, imagina, são 3 coisas assim que nós mulheres, principalmente que está começando, vive, né? Que é o medo, não ter apoio, mas quem vai atrás encaixa. Então, parabéns. Estou feliz em ouvir a tua história. Estou aqui com a caneta na mão para aprender com vocês, gente. Estou aqui com uma cadeira de aluna também. Bom, a Kawaii Club, ela nasceu de uma forma meio... Eu falo que a base de 3 pilares, né? Interesses... Calma, eu vou explicar, gente. Interesses, uma necessidade minha, pessoal, e um problema que eu observei, tá? Antes eu tinha uma loja de bolsas autoral, onde eu mesmo desenhava e produzia. Eu tinha 2 pessoas amigas, minhas parceiras, que produziam, e eu ficava na parte da venda. E para eu decolar meu negócio, eu preciso ter pelo menos 2 pessoas com o mesmo potencial de venda que eu tenho para eu crescer. Mas o que eu tinha de competitivo para uma revendedora da Avon, por exemplo, vender minhas bolsas, ou Natura, ou outras empresas que já estão consolidadas? E eu pensei, cara, vou criar um clube de network. É atrativo. Então, vou criar um clube de network. Quando eu for ofertar a proposta de revendas, eu vou falar que eu tenho um clube de network que é interessante. Pronto. Então, montei o clube. Porém, ao mesmo tempo que eu estava começando nessa jornada de crescer também, né? Estava na mesma fase da Fernanda, buscar precificar. Inclusive, eu fui apoiada por projetos também, igual a Aliança, muito parecido. Fui em busca de ajuda. Então, eu estava nessa pegada também de em busca de conhecimento. Foi aí que nessa busca de conhecimento eu comecei a me envolver em comunidades de networks, ou que prometia, né, que tinha essa promessa, clubes, grupos, e foi na pandemia, né, em 2020, 2019, 2020, e era febre, né, era grupo de comunidades e tal, e reunião online, e eu fui me envolvendo nisso em busca de parceiras, né, de negócio, parceiras mesmo para crescer. E eu percebi que esses projetos, e aí veio a parte da necessidade, e aí eu percebi que esses projetos não eram tão eficientes para facilitar as collabs e parceria entre as mulheres envolvidas. E aí eu pensei, rapaz, tem um problema aí. Então, quando eu comecei a criar o clube, eu percebi, aí é onde entra o problema. Eu descobri que as mulheres empreendedoras iniciantes têm uma grande dificuldade de se relacionar no mundo dos negócios. As mulheres empreendedoras, ela não tem essa forma de se relacionar de forma eficiente dentro dos negócios, não tem habilidade de fazer parcerias, estrategicamente falando, collabs, e eu pensei, cara, eu preciso ajudar essas mulheres, porque na minha cabeça, como eu tenho essa veia empreendedora, eu pensei, todo mundo tem um negócio, tem que saber fazer parcerias, e parcerias faz parte de prospecção, faz parte de faturamento, e algumas mulheres ainda viam network como forma, quer dizer, algumas não, ainda hoje, né? Muitas mulheres veem o network como perca de tempo,
vê relacionamento como perca de tempo, e para elas o que vale é venda. Elas não enxergam parceria, é mais um degrau para você subir. E aí foi que, ao longo do tempo, fui dando forma o projeto, e hoje ele é um clube do jeito que eu acredito que deve ser um projeto de mulheres apoiam mulheres. Isso aí, eu encerrei. Mas, assim, sobre a rede de apoio, mas sobre a rede de apoio, assim, eu não encontrei, como eu tive muita dificuldade de encontrar modelos de negócios para eu me inspirar, então eu não encontrei, na verdade, né? Tipo, eu quero que meu projeto de collab, de parceria, seja parecido com esse aqui. Na época eu não encontrei, hoje eu já tenho referência, né? Na época eu não encontrei, então fui criando meio que na intuição mesmo, como eu acreditava que deveria ser as mulheres se apoiando. Mas no começo foi bem difícil, porque as mulheres estavam muito naquele negócio de vender, empurrar o produto, ir para outra, e tal. Não, calma, gente, não é assim, parceria não é assim. E aí eu fechei meu negócio e foquei 100% na Kawaii Club, aí como estou seguindo o meu propósito, igual a Fernanda tá, peguei esse movimento realmente como uma causa para mim, e a minha missão hoje é ir lá na boleira do pote, na costureira da esquina, e falar para ela, olha, você não está crescendo porque você não está deixando de fazer parceria. E, enfim, aí eu consigo hoje levar o clube para ONGs, para escolas profissionalizantes, para levar essa proposta de network e parcerias, e estou aí rodando o mundo, né? É isso, agora sim. Muito bem. Muito bem, Ellen. E nós temos conosco também a Josi, né? A Josi, ela trabalha com lançamentos de produtos, né? Produtos digitais, e ela é uma das parceiras da Ellen no clube, é isso? E eu queria que você falasse para a gente o que é que te motivou, o que é que te prendeu a tua atenção e o teu desejo de ser uma das parceiras do clube, né? Uma das colaboradoras do clube, utilizando o conhecimento que você tem, né? A tua profissão. Conta um pouquinho para a gente aí. Tá bom. Então, eu sempre trabalhei na área administrativa, e aí em 2015, 2016, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal e coisa e tal. E também conheci o marketing digital, o marketing de afiliado. E aí eu pensei assim, eu vou trabalhar com marketing de afiliado, com produtos na área de desenvolvimento pessoal, né? Ao mesmo tempo que eu me desenvolvo, eu ajudo outras pessoas a se desenvolver também, e também tenho uma renda, né, através da indicação dos produtos nessa área, né? Aí criei uma linha, assim, da pirâmide de Maslow, né? Sobre autorrealização, que a pessoa, enquanto não supre ali as necessidades fisiológicas dela ali, que é alimentação, moradia, excreção e coisa e tal, ela não consegue pensar em outra coisa, se desenvolver, né? Só depois que ela consegue estabilizar essa parte aí, ela passa a se preocupar com a área de seguranças, necessidades de seguranças, que é segurança da família, da casa, da propriedade. Depois ela passa a pensar na parte social, e depois autoestima e autorrealização, né? Aí, se eu vou seguir essa linha aí, né, produtos nessa linha, me desenvolver melhor nessas áreas, indicar para as pessoas também. Aí criei o site autorrealizaçãonapratica.com e comecei a me filiar nos produtos relacionados nessa área, né? Mas aí não deu muito certo, porque o pessoal que criou esses produtos não trabalham com o marketing digital, né? Só teve a ideia, criou o produto, colocou na plataforma e não trabalhou mais, começou a descontinuar o produto e coisa e tal. E para indicar um produto também é como se você estivesse oferecendo um produto seu, dá bastante trabalho, né? E aí a pessoa descontinua, teu trabalho foi por água abaixo, né? Aí eu pensei, vixe, não vai dar certo. Eu vou ter que criar os produtos. Aí adquiri o curso do Érico Rocha, que ensina como criar produtos e lançar produtos, né? E o primeiro projeto vai ser esse, que ensina como pôr ordem na casa com base nos sentimentos, né? Ensina como manter a casa arrumada com menos de 17 segundos. A promessa forte que ensina.
E ao mesmo tempo já consigo dar consultoria. Meus estágios na universidade foram dando consultoria na área de lançamento digital, deu bem certo assim, daí eu posso levar em paralelo os dois, né? E aí, como eu estava trabalhando em casa, eu pensei, nossa, sozinha não vai dar, vou ter que dar um jeito aí de me reunir com alguém, com empreendedores, coisa e tal. E aí surgiu o Clube Kauai. E aí, network, né, parcerias, eu já entrei ali em 2021. E o interesse foi esse, assim, né, em, tipo, estar em contato com outras empreendedoras, fazer o network, né, e trocar ideias e conhecimentos e tudo mais. Construir relações, né, porque eu trabalhava nas empresas e sempre me relacionei, sempre conhecia gente, sempre conversava, coisa e tal. E aí, quando eu me vi empreendedora, eu fiquei preocupada, assim, tá, e agora? Vou trabalhar ainda mais na área do marketing digital, né, que é bem independente, assim, vou ficar sozinha aqui, não, não. Então, foi por isso que eu entrei. E aí, nisso, a Ellen já oferecia, né, os programas lá, incentivo à atividade física, psicobusiness, vinha uma psicóloga da área para trabalhar essa parte do empreendedorismo feminino e coisa e tal. E, nossa, adorei, gosto demais, assim, a proposta é magnífica, a gente se desenvolve, chega meninas lá, assim, que não conseguem nem falar, já sai diferente, daqui um pouco já tem menina, até startup tá lançando agora também, muito bom, assim, bom demais. E aí eu tive a ideia, né, também por esse mesmo motivo, né, de estar me sentindo sozinha, eu pensei, outras mulheres também devem se sentir sozinhas, né. E também pelo fato do compromisso, assim, quando a gente está em casa, não tem aquela organização como se estivesse trabalhando fora, né, o horário de entrar, de fazer o intervalo, de sair, coisa e tal. Aí eu acho que um cowork online cairia bem aí. Daí falei para ela curtiu e a gente implementou aí o cowork online, ao mesmo tempo que serve a todas, né, para tipo, criar uma organização, ter o horário de sair, a gente faz um alongamento na hora do intervalo, troca ideias, faz network, né, pergunta se está precisando de alguma parceria, de algum apoio, coisa e tal. E tem dado certo, foi bem legal, assim, tô curtindo pra caramba e é isso. Tá certo. Meninas, eu acho que vocês são daquele clube que diz que mulheres unidas jamais serão vencidas, né? Isso aí. Porque nem solidão segura para a gente, né? A gente, seja na igreja, seja na nossa comunidade, seja online, onde nós formos, a gente vai sempre procurar agregar, né? A gente vai sempre procurar agregar e a gente prosseguir nesse caminho. Mas eu sei que a gente passa por desafios, né? Alguns, como a Fernanda colocou logo no início, né? Como é que eu vou registrar? Essa questão de legalização é muito burocrática, né? Isso assusta um pouco, mas aí sempre tem desafios, né? Os desafios da Josi, da Ellen, são outros desafios, mas eu queria que vocês resumissem para mim, assim, dentro da atividade de vocês, o que vocês acham que é um desafio com a visão do empreendedorismo feminino, né? O que ultrapassa a atividade de vocês? O que vocês acham que ainda hoje em dia as mulheres têm dificuldade, né? Ainda estão trabalhando para que essa barreira caia, né? Desafios que vocês enfrentam? É a venda em si? É a comunicação? É a divulgação? Quais são as barreiras que, dentro da atividade de vocês ainda enfrentam hoje? Começando pela Fernanda. Eu sinto que, de início, né, o desafio realmente, um dos maiores desafios foi aprender a estruturar uma empresa sozinha, né?
aprender a empreender, Uhum. Porque assim, eu falo que eu empreendo desde criança, porque minhas tias me davam guardanapos, eu pintava e revendia para elas, porque, né, eu cobrava minha arte. Então, era empreender, né? Só que quando a gente, de fato, inicia um negócio, a gente está sozinha. E aí, uma coisa que a Ellen falou, né? Que eu sabia o que eu queria e que eu fui buscar. E que algumas pessoas não sabem, né? Então, eu fiquei pensando aqui nisso também. Imagina, eu que sabia e fui atrás, foi difícil. Porque nem sempre eu ouvi, vou te ajudar, nem sempre eu ouvi, é aqui que faz, é assim que faz, é aqui que você vai, né? Às vezes eu tinha muito que pensar assim, pensei em tal pessoa, essa pessoa não me ajudou. Aí essa pessoa às vezes me falou para eu ir em um lugar que não tinha nada a ver, não fazia nem sentido. Então, Uhum. imagina a pessoa que nem sabe quem procurar, o que fazer, né? Onde ir. Então, deve ser mais difícil ainda. Então, para mim, de início, o complicado foi entender que não é porque eu era artesã que o meu trabalho era um hobby, por exemplo. Era, de fato, uma empresa que eu estava criando. Então, eu tive que virar a chavinha. Isso foi bem difícil. E, ao mesmo tempo que eu virei essa chave, o que eu sinto que, desde quando eu iniciei até hoje, é algo complicado e que eu estou na luta para mudar, é fazer com que as pessoas enxerguem o meu trabalho, o artesanato, o meu crochê, como trabalho. Porque ainda Negócio. assim, porque ainda assim eu sinto que o artesanato está num lugar de invisibilidade profissional. Não, eu tenho uma empresa, eu faço bolsas, faço cestos e vendo muito bem, e eu sou de fato uma empreendedora. Mas muitas vezes as pessoas enxergam como um hobby, como eu já ouvi, por exemplo, o seu trabalhinho, né? Coisa desse tipo assim. Né? Não é um trabalhinho, meu Deus, eu faço tanta coisa, sabe? Eu sou um povo, né? Praticamente. A gente faz tudo, a gente é uma só e faz tudo na empresa, desde o marketing, a divulgação financeira, a nota fiscal, cuidar de duas contas, porque você não é mais CPF, você é CPF e CNPJ, PJ. né? Então, eu sinto que hoje em dia essa é a minha maior dificuldade ainda, assim. Só que melhorou muito. Nossa, que eu sim, antes eu não estaria falando e sorrindo, eu estaria nervosa, porque eu tinha muita raiva de início. Eu ficava muito irritada, porque era muito assim, mas você só faz crochê? É só isso, me colocava muito no lugar de só. É só isso que você faz? Você não trabalha? Como assim eu não trabalho, meu Deus? Eu trabalho tanto. Então, hoje em dia eu não escuto mais esse tipo de coisa, só que ainda assim eu sinto que a maior dificuldade é tornar o artesanato profissional, algo que as pessoas enxerguem de maneira profissional. Não que a gente deva parar de fazer isso como hobby, imagina. Quem faz como Uhum. hobby, ótimo, super apoio. Mas quem trabalha com isso tem que ser valorizado como um profissional do artesanato, não como só um trabalhinho, sabe? Então, ainda estou aí batendo muito nessa tecla, até com que as pessoas enxerguem de fato isso. Mas uma coisa que eu também noto, não é só em quem não faz e nos vê de fora, tá também em nós isso, né? Porque eu Uhum. tive que virar uma chavinha empreendedora, falar, olha, eu tenho uma empresa, então eu tenho que agir como uma empresa. Quando eu era CLT, eu batia ponto, eu gerava nota fiscal no meu serviço, eu fazia muitas coisas em comunicação interna que tinham relação com toda a empresa em que eu trabalhava, né? Uhum. Então, eu falei, não, tenho que me comportar como eu era quando eu era CLT. Então, tem que ter hora para iniciar, tem que ter hora para almoçar, tem que ter hora para terminar, tem que ter hora para responder cliente, tem que ter hora para produzir, tem que ter hora para cuidar de estoque, tem que ter uma estrutura realmente de empresa. Então, nós também, artesãs e empreendedoras, devemos ter esse olhar, né, de profissionalização para nós, né? Enxergar isso, virar a chave e seguir fazendo isso. Porque enquanto também a gente se vê como um hobby, nunca vai ser uma empresa.
a gente nunca vai conseguir crescer de fato no mercado. Então, eu precisei virar essa chavinha e o meu maior desafio está sendo lutar para isso, para que as pessoas enxerguem cada vez mais o meu trabalho como um trabalho e não como só crochê. É um desafio, acredito que para a maioria das mulheres, não apenas no Sim, artesanato, né? sim, Tanto é o desafio que foi preciso criar uma lei recente para que as mulheres que estão nas empresas recebam o mesmo salário dos homens, né? Porque havia um diferencial que não era competitivo, é bom que se diga, né? Era um diferencial que não era competitivo, onde mulheres e homens tinham salários não equivalentes, né? Então, é uma questão, muitas vezes, de você ver o desenvolvimento da atividade feminina, do empreendedorismo feminino. Não, o trabalho dela é lá, a cozinha, os afazeres do lar. Isso aqui é um quebra-galho, um complemento, alguma coisa assim, porque o principal está garantido lá. E não é isso, né? Eu encontrei uma pesquisa do Sebrae e FGV que diz que em 2020 houve um crescimento de empresas com mulheres no comando em 40%. Né? Então, são mulheres que multiplicam porque contratam novas pessoas, são mulheres que não estão vivendo de hobby, é uma atividade produtiva, uma atividade lucrativa, e que as pessoas têm que parar de olhar como se fosse um hobby, como se aquilo ali fosse um complemento para a nossa existência. Não é, né? Todas nós precisamos ter a nossa renda e comprar aquilo que a gente desejar comprar. Isso passa pela valorização do empreendedorismo feminino, que não é uma palavra eventual, uma palavra de só ali para preencher um espaço que não tem uma palavra. Não é isso, né? É você realmente vendo mulheres que compram a sua matéria-prima e agregam valor àquela matéria-prima e vendem, produzem e retornam esses valores para o Estado, para o município, para o governo. Então, você tem que, né, realmente, é uma quebra que deve existir de nós mesmos, nós mulheres, em relação às mulheres e das outras pessoas também em relação ao nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente fala muito de sororidade feminina, de empreendedorismo feminino, mas às vezes também nem sempre a gente tem lá aquele apoio quando a gente precisa, né? Isso é importante falar, né? A gente está aqui dizendo que nós temos mulheres que fazem a diferença, como a Fernanda, a Josi, a Ellen, fazemos a diferença, mas que nós precisamos que todas pensem na mesma direção, né? Nós precisamos ter as nossas atividades reconhecidas. Que bom que agora o pessoal que está na CLT vai ter o salário equiparado, né? Que bom, mas ainda há uma galera aí de empreendedoras aí que não são CLT e que ainda precisam desse reconhecimento, né? Isso, quanto mais a gente, como formiguinha aí, espalhar essa ideia, né? A gente tem que espalhar, afirmar que é isso que a gente quer, valorização, né? Então, lindo o trabalho da Fernanda, lindo o trabalho de milhares de mulheres, e que bom que as redes de apoio existem, né? Você tem aí muitas redes de apoio com treinamento de gestão financeira, né? de organização de estoque, tantas informações de venda, como vender. Então, a gente precisa se apropriar desses conhecimentos e continuar crescendo, né? Derrubando os desafios que surgirem à nossa frente. E aí nós vamos agora com a Ellen, né, Ellen? Dentro aí da tua atividade, do teu trabalho inovador, né, a tua ideia tão original, como é que você tem trabalhado para jogar essas barreiras que surgem aí para bem longe de você e continuar prosperando? Olha, quando você inicia um negócio, acho que independente do gênero, de mulher ou homem, quando inicia um negócio, uma das maiores dificuldades no início é a falta de informação, é a falta de ter uma pessoa correta te orientando. No caso da Fernanda, a gente teve a avó, a mãe, mas ela não teve a pessoa ideal que direcionou: olha, depois que você fizer isso aqui, você precisa aprender sua precificação, viu? Você precisa... Acho que é a falta de você ter um mentor, né? Digamos assim, é muito difícil. E também a falta de
de recursos. Recursos financeiros também é um dos problemas para quando alguém está iniciando um negócio. No meu caso, eu sou muito autodidata, então eu consigo estudar e aplicar. Consigo estudar e aplicar. No começo do meu negócio, eu não tive dificuldade com essa questão do conhecimento, porque eu falo que o meu mentor em 2 anos foi o Conrado Adolfo, né, que é um cara estourado aí, mas eu não conheci ele pessoalmente, tá, gente? Ele só foi meu mentor porque eu estudei tudo que ele tinha de lives, de vídeos de YouTube, e tudo que ele ensinou, eu consegui aplicar no meu negócio e eu realmente me desenvolvi. Tive um mentor, né, que é o meu esposo. Meu esposo, ele é um empresário, consultor de empresa. Então, ele até hoje é uma pessoa muito importante para que eu tome as melhores decisões em processos dentro do clube, até para que eu não fuja do meu propósito. Quando eu estou querendo ir para algum lado, ele, epa, peraí, você não falou que era para isso, estava fundando o clube? É verdade, deixa eu voltar aqui. Então, ele tem me ajudado muito nessa questão de manter o pé no chão e como eu estou vendo essa coisa artística, a mente, criatividade vai lá para o alto, né? Então, ele é a pessoa que me põe no chão. Mas a questão do recurso, eu tive um pouco de problema, como todo negócio, mas eu entendi e tinha certeza que era um processo até eu amadurecer como pessoa, como empreendedora. Então, se você não amadurece como empreendedora, vai ser muito difícil o teu negócio crescer também. E eu tinha essa consciência. Se meu negócio não está evoluindo, então porque eu ainda não estou no ponto, nem de ganhar muito dinheiro ainda, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou gastar tudo no shopping, né? Mas falando de empreendedorismo feminino como um todo, eu acredito que a grande dificuldade das mulheres, e como eu trabalho com mulheres, eu enxergo isso, é a dupla jornada, né? Também é uma dificuldade minha. Eu até às vezes me sinto culpada, não é nem culpada assim, mas eu me sinto menos produtiva no meu negócio porque eu preciso me dedicar a casa, filho, né? Tem que dar atenção para o marido, eu trabalhando aqui 11 horas, 11h30, o marido já chega assim, não vai acabar não? Não vai encerrar não? Então eu acho que essas cobranças assim, da dupla jornada da mulher acaba sobrecarregando e ela pode não ser tão produtiva no negócio como ela gostaria. Acredito também que a falta de conhecimento tecnológico das mulheres hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é o que dificulta o crescimento delas, levando em conta que a gente tem duas vidas, né? Aqui é da rede social, ainda mais quando você tem um negócio. E se você não sabe conciliar isso muito bem no seu dia a dia, você provavelmente está deixando dinheiro na mesa. Então, é uma grande massa, assim, muita mulher tem dificuldade nessa questão tecnológica, né? Acho que... Mas logo, logo isso vai mudar, porque muitas mulheres estão buscando os recursos, estão aplicando, tem muitos projetos sociais, muitas redes de apoio que estão estendendo a mão para essas mulheres, então logo, logo vai mudar, não tenho dúvida. Mas acredito também que a autoconfiança das empreendedoras, tanto comportamental como técnico, então existem muitas mulheres inseguras ainda, às vezes com o corpo, hoje mesmo eu conversei, né, com uma pessoa, ela tinha vergonha da voz, né? Então, tem vergonha dessa autoconfiança das mulheres. Cada uma que você for conversar vai dizer uma coisa, né? Ah, eu não sei vender, mas eu não sei vender, talvez tenha algo mais profundo para cavar que uma causa, né? Tipo, tem algo mais profundo para cavar que você vai descobrir por que que não consegue vender. Então, essa autoconfiança no comportamento das mulheres eu identifico bastante. A clareza, né? A gente falou no comecinho, a clareza. As mulheres, elas querem crescer, pronto, mas elas não sabem o que elas precisam para crescer. Eu pergunto, cara, o que você quer hoje? Eu quero... quando você quer ganhar, quando você acha que quer faturar? Eu queria faturar os 50 mil. Peraí, mas você já fatura pelo menos 49 mil. E aí é mais fácil chegar nos 50. Mas você percebe que as mulheres, às vezes, deslumbram muito quando você vai perguntar o que ela quer. Então, não tem muita clareza. Isso é ruim. Porque se alguém não tem clareza onde quer chegar, como é que ela vai receber o apoio? Como é que eu vou... Aí as pessoas, às vezes, jogam a responsabilidade no próprio projeto, sabe? A mulher chega no projeto para receber apoio, ela não sabe o que quer, aí ela sai, porque eu achei que aquele projeto ia me ajudar, mas não me ajudou foi nada. Tipo, mas como que vai ajudar se você não falou, entendeu? Então, assim, acho que essa questão da clareza. E, por último, na minha opinião, acho que o posicionamento das mulheres. Eu acho que as mulheres precisam melhorar muito, e é por isso que o clube está para resolver esse problema. É a forma que as mulheres se posicionam como empreendedora, como empresária, como a Fernanda falou. Ela não se enxergava, mas hoje a maioria das mulheres não se enxerga empresária
porque para elas, empresária é algo muito inalcançável. Empresária que tem 100 funcionários, uma empresa com uma baita estrutura, não. Se você é empresa, se você costura, se você vende, se você tem seu caderninho, anota os números, se você precisa estar no Instagram e está estudando para estar no Instagram, exemplo, vendendo, você já é uma empresária. Se você se enxerga no futuro, pagando a escola do seu filho, tendo uma vida confortável com sua família, através do teu negócio, você já é uma empresária. Então, por ela não se enxergar, ela não consegue se posicionar perante as pessoas. Então, uma coisa que eu aprendi na raça, né, na vida mesmo, vivendo, viajando muito, lidando com vários tipos de pessoas, desde pessoas da alta ou pessoas da classe baixa, é que a forma que você se posiciona, né, reflete muito como as pessoas te tratam. Então, a forma que eu lido com uma pessoa da, da alta classe não é a mesma forma que eu vou me posicionar com uma pessoa de baixa classe. Isso muda o jogo. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, assim, que eu tento transformar o clube para ser essa escola, né, de posicionamento, de ensinar as mulheres a se posicionar, é que elas precisam se posicionar como uma empreendedora. Assim, elas vão ter mais credibilidade, as pessoas vão enxergar ela com mais credibilidade, com mais valor, e vão ter até vergonha de pedir para comprar fiado, por exemplo, porque sabe que vai levar um não bem bonito na cara, né? Então, esses, para mim, são um dos pilares que eu acho que precisa ser melhorado dentro desse meio empreendedorismo feminino e as mulheres de negócio. Certo. A Ellen viu profundo agora, né? Viu lá no fundo, né? Os medos, as dificuldades que às vezes são barreiras, são desafios que não as pessoas de fora não colocaram, mas a pessoa, o empreendedor, a empreendedora internamente coloca diante de si e não consegue ultrapassar, né? São barreiras internas, né? Que precisam ser trabalhadas, tratadas, para que a pessoa se aproprie do seu talento, né, do seu trabalho e consiga avançar. Interessante, viu, Ellen? Você foi lá, né? Foi na questão interna mesmo das mulheres que às vezes são super talentosas, né, fazem produtos, né, fazem, às vezes, na área de alimentos, na área do artesanato, vejo coisas belíssimas, mas que acham que não é bem assim, né, que eu ainda vou melhorar muito, e aí o tempo passa e a pessoa não avança porque ela criou uma barreira interna ali que precisa ser trabalhada, derrubada, para que ela possa avançar. Muito bem, achei muito legal a tua colocação, são desafios não só internos, mas também existem os desafios externos que precisam ser trabalhados e a gente consiga, como empreendedor, avançar. Muito bom. Josi, me diga uma coisa, Josi, o que é que você identifica como desafio? Você vê como a Ellen desafios mais internos que externos? Ou como é que está aí na tua visão? Então, eu como estou no início, né, nesse empreendimento, na área de lançamento, de infoproduto, o tempo e a ansiedade, né, os desafios agora são esses, porque, tipo, não dá para pestanejar e o tempo passou e a gente não conseguiu produzir, e aquela ansiedade, eu preciso que isso funcione logo já, porque não está funcionando. O desafio está sendo esse. Procrastinação, aquele nome feio, né? Eu não procrastino muito, não, mas o tempo não muitas coopera. empreendedoras param nisso, né? Não, eu vou lançar esse mês. Não, mês que vem. Não, não, na próxima segunda. E aí passa, mas né? sabe o que eu acho? Mas eu acho que não é nem procrastinação na maioria das mulheres. Elas fazem, está tudo ali pronto. Mas acho que nós, como ser humano, tem um medo da rejeição, tem um medo de fracassar tão grande. Eu falo isso por mim também, tá? Tem um medo de fracassar que, às vezes, você tem um medo de mostrar, porque se você vai lançar, exemplo, alguma coisa, todo mundo vai ver. Se não der certo, todo mundo também vai ver. Ah, eu não vou me expor nessa vergonha, não. Mas não é nem que ela verbaliza isso, mas está tudo na cabeça, Tudo sabe? na mente. Mas, olha, é por isso que é importante as redes, por isso que nós trouxemos o assunto das redes de apoio, né? Eu, a Fernanda, a gente tem a experiência da Aliança, né? A gente não ganhou nada da Aliança para falar, mas é porque é a nossa vivência, né, Fernanda? E lá a gente tem mentores, né? Nós temos, eu, por exemplo, eu faço mentoria
pela aliança, faço mentoria fora da aliança, porque às vezes são algumas coisas que você não está conseguindo enxergar e que o mentor vem em seu socorro e aí você destrava e avança. Não é isso? Então, a aliança ela oferece mentoria gratuita, você não precisa pagar, né? Você precisa cumprir os agendamentos previstos e desenvolver o seu negócio. Então, é muito interessante. Quando a gente traz para a nossa pauta a questão da rede de apoio, é para falar para a mulher, até para homens que desejarem, olha, você não está sozinho. Se você precisar de alguém que te dê um empurrãozinho, você tem uma galera aí de profissionais, né, prontos para auxiliar, prontos para ajudar. Você tem o Clube da Ellen para te ajudar, você tem a Josi, você tem a Fernanda, você tem muitas pessoas que estão dispostas a te estender a mão. Né? Em relação a tempo é uma maravilha de Deus, né? Tempo é uma bênção, né? Já foi cantado em verso, prosa, né? Poesia, tudo, né? Porque o tempo das mulheres, ele realmente é uma maravilha na mão de uma mulher, né? A gente estava em reunião com a Ellen, Fernanda, a Josi também estava, eu vi que ela parava e tinha que dar atenção, acho que para o filho, para alguém ali do lar, né? Super tranquilo, né? Super tranquilo você estar numa reunião com mulheres e entender que alguém ali está precisando de atenção, faz parte, né? E aí, quando você está nesse universo feminino, você está junto de mulheres que entendem as suas necessidades e as suas dificuldades. E isso faz a gente avançar um pouco mais. Mas olha, meninas, o nosso horário está estourando, viu? Posso só complementar uma coisa que a Josi falou? Isso, pode, Fernanda. Você falou a Ciliane falou da aliança, né, da questão da mentoria, e quando a Josi estava falando sobre o tempo e a ansiedade, né, eu lembrei da minha mentoria quando eu fiz na aliança. Eu fiz mentoria de 6 meses com a Gabi, e assim, foi incrível, porque a Gabi também gratuita, né, a mentoria pelo Guru de Negócios da aliança, e a Gabi também jornalista, assim como eu, mulher preta, então entendia toda a minha vivência, assim. E uma das coisas que ela falou no meu início, e acredito que possa ajudar também a Josi, ela começou a mentoria falando, Fer, eu acho que escreve aí, anota, 2 palavras que você vai levar para a vida, constância e paciência. Aí fiquei, não quero ter paciência, é complicado, né? Aí ela falou, né, que a gente precisa levar isso para a vida, porque uma coisa até que eu falo na Negra Maria, que para começar no crochê, a gente começa em correntinhas. Então, é de pontinho por pontinho até tá fazendo uma bolsa inteira. Então, é como aprender a andar. Você vai dar um passo, dar outro passo, cair, levantar e vai começar a andar de vez. Correr depois, até. Então, a constância, é como a Ellen falou, a gente ainda tem a vida da rede social, então a gente tem que se manter constante ali, mas sem pirar, sem enlouquecer, eu acredito, respeitando o nosso processo, aquilo que a gente consegue fazer no nosso tempo, e ter paciência, porque se a gente fizer todo dia um pouquinho, a gente vai chegar no nosso objetivo, né? Hoje em dia, em 4 anos de Negra Maria, eu idealizei muita coisa. Eu sonhei muita coisa. E eu consegui coisa maior do que eu imaginava. Então, assim, os poucos passos dados chegam em lugares inimagináveis até. Então, é possível, né? Então, a gente tem que... Eu anotei em todas as agendas, constância, paciência. Tô assim, às vezes, que bate, né? Aquela autossabotagem, a procrastinação. Aí eu vou lá no meu caderninho, constância, paciência, para não esquecer e não sair daquilo que eu acredito, né? Não deixar de seguir nos meus passos, conforme eu consigo também. Muito bem. A Fernanda já foi falando aí da nossa parte final. Né? E a Josi, Fernanda Ellen, que coordena o clube, né? Essa ideia dela do co-work, então, dela parar, dar atenção para as pessoas, discutir o projeto das pessoas. Tem pessoas que estão isoladas porque não sabem que tem um clube da Ellen para socorrer.
ou porque não sabem que tem aliança para socorrer, ou porque não nos conhecem, falam, pô, Celiane, eu estou precisando de ajuda, né? Então, a gente tem uma rede de apoio aí que está à disposição de milhares de mulheres, né? Então, compartilha depois, curte lá na G Escola de Negócios, vai nas nossas redes, porque a gente está com essa disposição e não começamos hoje, a gente já tem um tempo aí de estrada, de dar esse apoio para as mulheres empreendedoras. E a gente, chegando na nossa parte final, a gente gostaria de... eu acho que a Fernanda já colocou muito bem isso, né? O resultado que ela falou agora, o resultado que as redes de apoio, como a mentoria, as mentorias, né, do Guru de Negócios, que é a Aliança, trazem para as empreendedoras. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu posso passar para ela falar de fazer algum relato, algo que ela viu que o clube já trouxe para alguma das mulheres que fazem parte do clube. Você quer complementar, Fernanda? Vou só complementar falando um pouquinho mais em relação à rede de apoio da gente. Além da aliança fornecer para ser essa rede de apoio nossa, o grupo de embaixadores, por exemplo, que eles formaram com a gente, eu, Celiane e mais mulheres, e o Michael, nós somos agora a nossa própria rede de apoio também, né? Igual a Celiane fez uma live maravilhosa em que ajudou eu, por exemplo, a não pagar para ninguém fazer minha declaração de imposto de renda. Pagava, agora eu fiz sozinha, porque a Celiane me ensinou. Então, assim, a gente tem um grupo, a gente tem reuniões, então a gente se ajuda e a gente não se sente mais sozinho, porque é aquela coisa assim, eu tô aqui empreendendo, mas a Celiane tá lá na cidade dela empreendendo. Se der algum ruim aqui, eu vou mandar uma mensagem para a Celiane, e aí, me ajuda, você também passa por isso? Então a gente pode compartilhar das mesmas dores e também das alegrias, né? Porque é muito bom também quando alguém manda no grupo ou comenta nas reuniões, porque eu fui convidado para tal coisa e foi assim, assim, assado. Porque eu fui para uma feira que foi assim. Então a gente se anima de ver o outro crescer, de ver o outro feliz, de ver por exemplo, eu acredito, né, que a Celiane tenha ficado feliz em saber que eu não tive que ter um gasto enorme para que alguém pudesse fazer a minha declaração, porque ela me ensinou e eu consegui fazer, né? Então, eu fiquei muito feliz em ver a live da Celiane, porque foi incrível. Ela também trouxe assuntos que o governo já está aí mudando, transformando, então ela nos atualizou dessas coisas que vão acontecer. Então, assim, dentro da rede de apoio que eu tinha, tem uma outra rede de apoio agora também. Então, é muito importante a gente encontrar esses espaços e também saber, igual o nosso espaço é totalmente gratuito, nós somos embaixadoras voluntárias, não tem gasto nenhum. A gente se ajuda porque a gente gosta do que a gente faz e a gente se apoia de forma free, né? Então, isso existe, é possível, não precisa, eu vou pagar milhões, não precisa, tem a gente, né? Tem a aliança que está ali gratuita no seu início, não tem como investir, começa, né, pelo gratuito, quando for começando a ter um pouquinho mais de grana, investe também, porque é bacana. Então, eu super indico rede de apoio, é muito importante. Que bom, que legal. Ellen, com você. Bom, para fazer aí o fechamento, dentro do clube a gente tem bastante cases, inclusive nítidos, né? Como a Josi falou, que uma mulher chega, ela nem abre a boca, e do nada ela já se torna mais comunicativa. Chega mulher que fala, vou pegar uma coisa ali para coisar aqui e tal. Aí ela chega falando, eu vou ali pegar. Até a comunicação dessa mulher muda. Nosso trabalho é muito focado para ensinar e conscientizar as mulheres a importância do network, mas principalmente ensinar essas mulheres a se relacionar. Então, você consegue ver nitidamente o quanto que essa mulher muda na imagem dela, chega às vezes com a gente no comecinho, na cama, deitada, de repente, uma semana depois ela já está sentadinha com um terninho bonitinho. Então, a gente trabalha toda essa questão do posicionamento da integrante. Fora isso, a gente tem alguns programas dentro do clube, e esses programas facilita com que as coladas e parcerias acontecem entre elas. E um dos programas mais importantes do clube, que é o meu diferencial, é o Reality Kauai, onde a gente tira negócios do zero aqui da Kauai Clube. Então, de reality porque eu mostro todo o processo, né? Desde da escolha até o final do lançamento.
E a gente tem aí, né, já lançamos uma doceria Delígia, mês retrasados. Agora, nesse mês de julho, a gente vai lançar uma startup que nasceu lá no Cowork, e ela sempre fala, nossa, eu pensava em ir para esse caminho, mas eu pedi ajuda para as meninas na hora do Cowork, e elas me mostraram o que era melhor. Então, a gente tem senhoras, senhorinhas, sabe, que muitas senhoras não acham que não dá mais tempo, né? Mas tem senhorinhas que chegam aqui, que trabalham com artesã, elas falam, Eli, depois do clube, onde eu estou andando na rua, eu estou vendo lojas para possíveis parcerias. Então, é muito nítido e a olho nu para quem quiser estar no clube e ver o quanto que a gente tem esse papel realmente importante na questão do relacionamento interpessoal das empreendedoras. Convido todas aí a vir conhecer o projeto que vai fazer muita diferença se você pretende aí melhorar o seu relacionamento, tá? É isso. Tá fechado, tá fechado. É a Josi. Josi, fala para a gente aí a importância, né, do clube, né, também do teu produto dentro do clube, além das tuas atividades, para que as mulheres possam, né, saber que não estão sozinhas e que tem essa rede de apoio aí para que elas possam lançar seus produtos e prosseguir. Então, essa rede ajuda a gente a fortalecer relações, né? A compartilhar conhecimento, adquirir novas habilidades, exercitar a inteligência emocional, colaboração, empatia, o senso coletivo, fazer parcerias, receber apoios, né, para alavancar ali o seu negócio, atividades que ela não domina e outra colega domina, dá um apoio ali pontual para ela, né. A gente ganha visibilidade também e, enfim, ajuda no crescimento profissional e pessoal também. Esse grupo aí, ele é bem importante para alavancar mesmo aí a seu negócio, a sua vida pessoal, fazer amizades também, a gente faz amizades, tem Uhum. amizades aqui em Florianópolis, tinha meninas que eram do outro estado, vieram morar aí, já indiquei várias oportunidades para elas também, e agora são amigas, né. Que legal, muito bom. Bom, queridas, eu quero agradecer a participação de vocês no projeto Mulheres que Agem. O objetivo do projeto é este mesmo, é mostrar, né, o desenvolvimento das mulheres através das suas atividades profissionais, a importância da colaboração, do compartilhamento de saberes, de amizades também, porque acho que é esse o caminho, né? E não tem volta, é daqui para frente, né? Então, eu desejo sucesso ao empreendimento da Fernanda, da Josi, da Ellen, e que as meninas que estão nos acompanhando, os colegas que estão nos acompanhando, acessem a rede social delas, compartilhem, divulguem, porque é muito importante, né? Muito importante para que elas continuem no mercado e desenvolvam cada vez mais, né? Esse é o nosso desejo para todas vocês. Nós queremos chamar o Marco para fazer o encerramento. O Marco, ele abre esse espaço para a gente na AG Escola de Negócios, né? E a gente está aqui sempre mostrando que nós temos muitas mulheres interessantes, criativas e poderosas. É, Marco? Isso, pô, maravilhoso, viu? Bom, primeiro eu vou fazer um encerramento aqui, vou compartilhar aqui um agradecimento e depois vamos lá no chat, porque tem mensagem para vocês no chat. Tá? Só compartilhar rapidinho aqui, para fazer o nosso merchan, né? Então, a AGE Escola de Negócio, né? Uma coisa aberta aqui. Fazendo um áudio aqui. Só ver. Bom, então, eu quero deixar primeiro um convite para as pessoas que
tem dificuldade de fazer seu planejamento financeiro, né, principalmente na questão de imposto de renda, é só você... Nós vamos ter um curso na quinta-feira, dia 8/7, a partir das 19 horas, tá? No dia 13/7, nas 19 horas, sobre planejamento tributário da pessoa física. Eu queria agradecer o patrocínio de Gráfica Navega. Entre lá no Instagram da Gráfica Navega, segue lá que tem postagem de muitas coisas, né? Propostas que você queira fazer, não? São milhares de itens para que você possa fazer uma divulgação perfeita da sua marca. Tá? Nós também finalizamos hoje mais um episódio do Mulheres que Agem, né? Agradecemos aí a Escritório Celiane Rodrigues, a COG no Belém, a Negra Maria, o Kauai Clube e o Expert Lance, que participaram desse evento conosco. Né? Nós queremos convidar também vocês, a partir de 18 a 22 de setembro, nós teremos nosso 4º Fórum de Perícia Contábil, Judicial e Extrajudicial da PPCJE, conforme foi prometido no ano passado. Este fórum, que ele era um fórum paraense, virou um fórum brasileiro e agora é um fórum internacional. Nós teremos participação de professores dos Estados Unidos e de Angola, falando de perícia, de 18 a 22 de setembro. Nós temos também o projeto Café com Finanças, que acontece geralmente um sábado de cada mês, com a contadora Juliana Rezende, para ensinar finanças para quem ainda não conhece o conceito de investimento, como é que eu faço o melhor investimento. Nós temos o projeto Agir no Mundo. Nosso próximo episódio será com o professor Oswaldo, de Angola, para falar sobre como é que é viver no mundo, em Angola. Nós teremos o projeto Agir no Brasil, que nós vamos falar com pessoas do Brasil inteiro, falando como é que é viver no Brasil. Nós temos o projeto Rodada de Negócios Agir para Crescer, que em agosto nós teremos nossa primeira rodada de negócios. Né? Nós já fizemos negócios só de divulgar, então nós vamos ter uma rodada de negócios. Todos vocês estão convidados a participar da rodada de negócios. Nós temos o projeto Contadores Contam Suas Histórias, onde nós contamos histórias de contadores. Nas próximas semanas nós teremos um episódio. Em agosto nós já temos um episódio com a marca confirmado lá no dia 4 de agosto, que será divulgado posteriormente. Todos esses episódios, nós temos mais de 10, tem disponível no nosso canal. Nós temos o projeto Advogados Contam Suas Histórias. Nós traremos o Luiz Guilherme no próximo episódio. E nós temos o Aprendendo e Agindo, onde nós falamos sobre informações que são necessárias para a sociedade, onde nós falamos da teoria e da prática de como você resolve. Nós teremos também o projeto falando de perícia, em parceria com a Associação Paraense de Peritos Contadores, Judiciais e Extrajudiciais, e o nosso querido projeto Mulheres que Agem. Tá? As 3 já estão convidadas a participar do projeto Horizonte Act para apresentar a sua empresa dentro do nosso projeto, onde nós falaremos com mais profundidade sobre cada empresa, para nós divulgarmos no Brasil inteiro essas empresas que têm uma atuação maravilhosa. Parabéns a todas vocês. E na nossa empresa também nós temos vários cursos, treinamentos que sempre nós estamos lançando, tem fóruns tributários de perícia, fórum trabalhista, e se você quiser fazer parte do nosso projeto, é só entrar em contato conosco. Nós temos o maior prazer de conversar com você para nós fazermos a divulgação da sua marca no Brasil inteiro. Graças a Deus, nós atingimos os 27 estados nos nossos últimos eventos. Tá? Então, o nosso desafio para você que está ao vivo e para quem entrar depois é que você entre lá no seu Instagram, siga lá a Gráfica Navega, tá? Anota aí a Gráfica Navega, no nosso chat tem a descrição, tem um link para você acessar. Nós temos também o Instagram da Josi, tá? Entra lá e segue a Josi. Nossa meta aqui é bater 100 logo, né, Josi? Nós temos que chegar em 100, pelo menos esse mês nós temos que chegar nos 100 seguidores. Tá? Nós temos também o Negra Maria, crochê moderno. Tá? Então, Negra Maria feito à mão, entra lá e segue a nossa querida Fernanda. Tá? Muito obrigado. Nós temos também o Clube Kauai. Então, você vai ter que assistir o vídeo e entrar logo lá e marcar
curtir, seguir, dar uma lida no material que está disponível, e você encontra também a professora Celiane Rodrigues lá no Instagram do Celiane Rodrigues Contabilidade, e é um desafio para que vocês comecem a acompanhar para ter informação de qualidade, muito mais informações do que você recebeu aqui. Então, vamos lá no nosso chat, que tem algumas mensagens de pessoas que participaram conosco, né? Nós temos aí o Aurélio, consultor rural, meu querido amigo Aurélio, lá de Marabá, no Pará, né? Boa noite a todos, forte abraço. Nós temos Chanel Terapia Capilar, que dá uma boa noite. Kátia Cordeiro, boa noite, sou integrante do Kauai aqui, parabéns, mulheres lindas. Nós temos o nosso querido doutor professor Manuel Farias, que está na capital paulista. Ele, muito obrigado, agradecendo, foi meu sócio, meu amigo, meu colega de faculdade, e ele manda um abraço e saudação à colega Celiane Rodrigues também, né? Andréia Alcântara, né? Que aulão, meninas! E o Manuel confirma, é muito bom mesmo, parabéns. E a nossa querida Vilma Nazaré, nossa colega da Associação de Peritos Contadores do Estado do Pará, né? Também deixando uma boa noite para vocês. Tá? E eu estou aqui extasiado com essas histórias maravilhosas, e eu deixo o canal da Ágil Escola de Negócio à disposição, sempre que vocês precisarem ou quiserem estar conosco, é só entrar em contato, né, Celiane? Que nós estamos de portas abertas e o tapete vermelho estendido para vocês. Com certeza. A gente recebe aqui com o maior prazer, maior alegria ter vocês aqui. Isso. Obrigada a galera que nos assistiu e nos acompanhou, né? O pessoal é de São Paulo, doutor Manuel, né? Nosso querido colega, todos que nos acompanharam, pessoal da Associação de Peritos, pessoal da Aliança, um grande abraço para todos. Obrigada. Tem Viljane Pereira, Mulheres Fazem Acontecer, Andréia Alcântara. Gente, estou aqui no Chile assistindo a Josi e a Ellen. Patroas demais. Falei para você, tem um amigo meu de Cabo Verde que está assistindo Pedro Semedo, nós temos amigos de Angola, de Portugal, tudo acompanhando vocês. Então, o convite já foi feito, é só vocês mandarem uma mensagem e falar assim: Marco, eu tenho disponibilidade para tal dia para apresentar minha empresa lá no Horizonte Act, que é o outro projeto que nós temos para que nós possamos levar ao Brasil inteiro o conhecimento da empresa. E parabéns mesmo por vocês terem a fibra de empreender num Brasil que é hostil para todos nós que somos empreendedores. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Muito feliz de conhecer Sucesso. mulheres tão maravilhosas, conhecer o Marco e estar aqui com vocês essa noite. Sucesso para todas nós. E para o Marco também. Obrigado. Então, Celiane, encerre o programa. Eu quero agradecer também, principalmente as meninas da Kauai Clube, que estão sempre apoiando, a Kátia, a Andréia e a Viljane, são meninas bem ativas no clube. Estou muito feliz que vocês estão aqui e muito obrigada também pelo espaço. Quero deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo, que sem parcerias e sem colados vai ser muito difícil você sair de onde você está. Obrigada, Ellen. Josi? Quero agradecer também, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes e nos vemos na próxima. Obrigada a todos, boa noite, Marco, boa noite, meninas. Boa noite, gente. Agradeço a todos que estiveram ao vivo conosco e quem vai assistir a posteriori, a live vai ficar disponível 24 horas. Então, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com a família, compartilhe com as amigas, com os amigos, para que eles conheçam a história dessas mulheres maravilhosas que estiveram conosco agora. Uma boa noite a todos e se cuidem.